Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 6 de abril de 2025 e vamos fazer a nossa segunda grande viagem aqui já dentro da China. Vamos sair da cidade de Kunming, gigantesca cidade de Kunming, que nos recebeu tão bem, por 5 dias, né? E aí hoje vamos em direção à antiga cidade de Dali, como eles chamam, que acho que vai ser o primeiro grande cidade turística que a gente vai conhecer aqui na China. Esse aqui foi o nosso hotel nos últimos dias, nosso pequeno mukif, mas a caminha é bem confortável, tanto que tem muita dificuldade que a gente tem de levantar dela. Deram uma chuleirinha elétrica pra gente, tem uma televisão que a gente não usa, tem uma bancadinha, ó, tem até esse... Isso é luxo. Alguns lugares aqui assim, a pia do lado de fora do banheiro, que é pra te lembrar bem disso no futuro. A latrininha, né, esse quarto que eles chamam, com chuveiro por cima ali, você tem que tomar banho ao mesmo tempo que você está desviando do buraco para não cair. Bem apertadinho. E a melhor parte que é a janela, que nem sempre a gente tem direito a ter uma janela. E essa é a nossa rua lá embaixo, que agora de manhã ela fica vazia, deserta, mas vai chegando meio-dia, tarde, fica mais agitado de noite, tem bastante gente na rua, com bastante comércio. É isso. A gente vai andar 15 minutos até a estação de metrô com nossos mochilões. Que aí tem um metrô que deixa dentro praticamente da estação de ônibus, que dessa vez a gente vai viajar de ônibus. A gente chegou aqui de trem e hoje a gente vai de ônibus. E vai ser uma missão que a gente vai chegar na cidade nova de Dali e de lá tem uns, não sei se são 15 quilômetros por aí que a gente tem que percorrer até a cidade antiga, onde a gente vai ficar hospedado. Parece que tem um ônibus de linha normal. Vamos ver se ele existe mesmo. É isso. Partiu. Aqui as escadarias que a gente tem que subir todos os dias. Que oficialmente são 3 andares, mas na prática são 4. Essa carnezinha pendurada todos os dias aqui. Aqui a gente também tem acesso à água. E aqui é a nossa rua. Pessoal batendo uma boquinha aqui na porta do metrô. E aqui não é Campo Natal, não. Não, aqui é macarrão de verdade. Essa estação que a gente sempre vem, Shandong West Road Station. Meu Deus, a galera correndo pro trabalho. Isso é um mau sinal. Eu acho que é o metrô passando. Sim. Quer acelerar ou não? Não, mano. E aí todo o metrô, toda a estação de metrô que tem aqui, antes de você comprar a passagem, né, você passa por um raio-x. Com as mulheres no raio-x, tem que passar ali agora. Porque esse mochilão é sempre chato, tá bem ali, ó. Agora a gente tem que pegar a nossa passagem aqui de... É o segundo, né? Aqui no aplicativo da Alipay. Vai. Ué. Essa maquininha aqui tem uma câmera, mas não são todas que tem câmera não, são uma em geral. E agora a gente desce.
Então o procedimento, todos os metrôs que a gente pegou até agora, e parece que em todas as cidades vai ser assim. Chegando. Metrôzinho. aqui na frente, Vou com ela. Esse é o metrôzinho. Domingo, fim de feriado, 8 horas da manhã. 40年口碑两获5 A， 无视江美医疗美容医院提醒您，请带好您的随身物品，从列车前进方向的左侧车门下车。您 Saímos aqui do primeiro trem, agora tem que fazer baldeação pra linha 3. Chegamos aqui na estação de Western Coach Station, que é justamente o nome da estação de ônibus. Aplicativo na mão, Alipay com o nosso QR Code, para poder sair aqui na saída B. Tem um mapinha da estação, tem um mapinha de tudo, mas a gente não entende nada porque está em chinês. E agora é só passar de novo o QR Code aqui e sair, que aí ele já desconta, já vai sair quanto que foi aqui, o número de estações que a gente andou, ele vai descontar direto no nosso aplicativo que está vinculado ao meu cartão de débito internacional. Perfeito, não precisa enfrentar fila, não precisa de nada. E aqui é a entrada da estação. Aquele é o guichê que eu vim ontem. Aquele rapaz fala inglês. Vamos sentar aqui. Banheiro, comer alguma coisa e entrar ali para pegar o nosso ônibus no portão 6. Ó, pronto, pegamos nosso lanchinho, passamos ali pelo controle de raio-x que tem ali na entrada, que parece mais protocolar, menos sério do que o do trem. E aqui estamos na sala de espera, tudo em chinês, mas o rapaz tinha falado pra gente que era o portão 6 e tá escrito ali, ó, Dali. O nome que aparece aqui, quando eu traduzi, não é Dali, é um outro nome. Eu perguntei pra ele, tá indo pra Dali, né? Ele, sim, sim. Pra passar aqui? Acho que sim. Mostra pra... Ah, Esse aqui é o seu. tem um QR Code. Tá. Esse aqui? Ok. Esse? Ok, esse. Esse é o nosso busão. Hello? Hello. A passagem. Ah, ok. Dali嘛 Dali. Que eu acho que o ponto final dele não é dali.
E conseguimos entrar no ônibus, faltando 2 minutos do nosso tempo, mas dessa vez foi em paz. A gente chegou antes, foi ao banheiro, comprou esses... Eu não sei como é que eles chamam isso aqui ainda, né? Nos outros países antes Era Jinsum, ou em Mambal, inglês, né? dumpling. dumpling. É, em inglês, mas... É uma massa de arroz e tem recheio de tudo. Esse aqui é púrpura. Esse é carne fresca, foi a tradução, mas eu acho que deve ser porco, o outro é de cogumelo. Isso eles comem o tempo todo, E é mais gostoso aqui, que ele é de origem chinesa, né, do que os outros lugares que a gente tinha provado, né? Bem gostoso. E aí aqui é nosso ônibus, bem simples, né, mas parecia que não, mas tem ar-condicionado, parece que é banheiro. Tem um escrito WC ali, não sei onde que é esse banheiro, não. Esquisito que tenha escrito ali, mas deve ser embaixo. Já ali é alto, deve ser embaixo do motorista do banheiro, que tem uma plaquinha. Não está. Proibido fumar, mas eu acredito que possa ter gente que foi, porque no banheiro tinha uma placa gigante proibido fumar e tava uma cartinha de cigarro. Cara, tanto lugar do lado de fora pra galera fumar, né? Dentro do banheiro, é inacreditável. Mas é isso. Em tese serão 3 horas de viagem até Dali. O moço que recepcionou aqui a gente é mó Gastão, sacaneando a gente, parece American. que tem... American. Parece que tem outros 2 turistas aqui atrás também, estrangeiros. Fora isso, tudo chinês. Aqui, vamos embora. Vamos pegar 3. 好了，每一位把安全带系好了，刚是要准备出发了，刚。 Ó, esse que passou aí agora é o Gastão. Fica sacaneando a gente. Depois de 2 horas e meia de viagem, nosso ônibus parou aqui da Yunnan Express. Estamos na região de Nanhua. Tem uma paradinha de ônibus, ó, semelhante às que a gente tem no Brasil, bem ajeitadinho, um bom banheiro bom, organizado. Aí tem a opção de comer um buffet, que aí ele custa 35 yuan por pessoa, um pouco caro para os padrões que a gente tem visto, né? Mas na verdade é você sair à vontade, né? Então acaba não sendo tão caro, você pode fazer um pedaço do prato ser bem pequenininho. Mas tem várias opções, que isso dá mais ou menos 30 reais. E aí tem as opções também aqui para comprar lá em cima. Tem as bebidinhas, ó. Isso é bem diferente do que a gente tem no Brasil. O tipo de bebida que eles tomam aqui é muito energético, ó. Vários energéticos. Mas aí tem os suquinhos, tem os chás. Eles tomam muito esses chás industriais. Sorvetinhos. E ali as guloseimas que eles adoram. Todo tipo de guloseima. Olha, café. Coisa rara, a gente não vê eles tomando café aqui na China, pelo menos essa parte da China. É isso aí, galera. 2h30 da tarde. É isso? 2h30 fomos largados, a própria sorte. Aqui na entrada da cidade de Dali. Esse cidadão, ó. Não é isso que você vai ver nos guias turísticos da internet. Venha visitar Dali. Porque essa é a parte nova da cidade, como eles chamam, que moram somente 3 milhões de pessoas, né? O nosso ônibus, que é o ônibus mais barato, ele simplesmente entrou pelo portão da cidade, que tinha um pedágio, parou na primeira esquina, entrou um chinês falando... Aí apontou para os gringos que estavam atrás da gente, ele não reconheceu a gente como gringo, eu fiquei feliz por isso, porque ele olhou só para os outros gringos, que eram louros. Aí mandou eles saírem do ônibus, aí saiu uma outra galera, a gente usou o tradutor, perguntou, e aí, mas a gente tá indo pra rodoviária de Dali? Ele falou, aqui mesmo.
Aí a gente desceu e é isso. Estamos aqui, a Deus dará. Conseguimos uma sombrinha, porque tá um calor brabo aqui. À primeira vista já não é tão tranquilo e organizado quanto Kunming. É até meio caótico o trânsito. Agora chegaram os guardinhas, ó. Pra botar a ordem na casa. Meio caótico, galera buzinando, moto passando na calçada. Mas ainda assim é silencioso. E é isso, a gente está olhando aqui conseguimos ativar o nosso cartão de ônibus, né? Porque cada cidade que você chega, que tem transporte público, não sei se são todos, você tem essa mesma rede do Alipay, do aplicativo, você consegue ativar os QR Codes de cada uma dessas cidades. No fim das contas, o governo, o Estado chinês vai saber todos os lugares que passamos, todos os ônibus que pegamos e quanto cada um gastou, né? Porque a gente paga tudo pela plataforma. Isso é incrível, né? Até pra você manejar o turismo, tudo, essas coisas. A gente vai todas. descer a média de gastos dos estrangeiros. Acho que eles vão aumentar o custo do visto para brasileiro depois da gente aqui. Mas já é o mais alto, pô. Eu tô compensando o que eu paguei pra esse visto. Mas é isso. Acho que a gente está a cerca de 13 km da cidade antiga, né? Que é a parte que nos interessa nesse momento. E pelo que vimos aqui no aplicativo de mapa, que é o AMAP, também está dentro do Alipay, né? Tá tudo integrado. Tá falando que a gente dá para pegar 2 ônibus de linha, ônibus urbanos aqui, cada um custa 2 yuans, R$1,60, né? Para chegar lá, 1h15 de viagem para percorrer 13 km. Tá mal não? Domingão, que bom que tem ônibus, né? Que bom que tem ônibus. Não, tem ônibus integrado, eu não vou precisar passar numa casa lotérica, numa loja, uma agência para comprar um cartão para conseguir acessar. E ninguém vai te dar calote, porque é só você passar seu celular no leitor de ônibus. Então... Sim. Que era uma questão no Vietnã, né? Ninguém vai cobrar pelas nossas mochilas, porque aqui não tem isso, entendeu? Isso é meio elitista, né? A pessoa não pode ir com peso, com as suas muambas, né? Aqui você entra no metrô, entra no ônibus cheio de coisa, gigantes, né? Sim. Não, passamos com 2 mochilões gigantes dentro do metrô com raio-x e ninguém deu um ai, ainda falou assim, é por ali, senhor. Não só a gente, tem vários chineses também. Sim. E é isso. Vamos lá pra gente pegar ainda a parte da tarde. O legal, essa questão do horário, né? É que a gente ganhou 1 hora, avançou 1 hora em relação ao Vietnã, ao Laos, ao Camboja. Então, a partir do momento que a gente entrou, é 1 hora mais tarde no país. Só que a China inteira tem o mesmo horário. E ela é larga, né? E aí o sol, ele não acompanha isso, né? Então, pelo que eu li, a gente aqui, o sol se põe às 7 horas da noite. É como se fosse o horário de verão lá do Rio de Janeiro, antigo, né? Mas quando a gente chegar em Xangai, que é o extremo leste da China, parece que o sol se põe às 5h30 da tarde. Aqui se põe umas 7 horas. 7 horas, que é ótimo. Acho que por causa da montanha, é né? ótimo, entre aspas, né? Porque aí dá 5 horas, a gente acha que ainda tem uma vida pra viver e já tá tudo fechando, né? O problema é isso, que o horário dos estabelecimentos, eles não acompanham esse horário do sol. Então, se você quer ir pro museu, ele fecha 5 horas independente do pôr do sol, o que é meio chato, né? A gente seguia mais pelo sol, a gente acaba se perdendo, sai tarde de casa, aquelas coisas, e fica correndo nos estabelecimentos, espaços públicos. Mas tá tudo bem, é uma questão de adaptação. Eu imagino que vai na parte oeste, bem setentrional da China, já a fronteira com o Paquistão, com tudo, o sol deve se pôr aqui 9 horas da noite. Deve ser tipo isso, porque a gente tá muito longe, a galera chama aqui de sudoeste da China, mas assim, tem muita China para o oeste. A parte muçulmana é muito longe daqui, acho que é mais longe do que Xangai. Mas ninguém fala dessa parte. Talvez a gente visite ela quando a gente estiver terminando a nossa volta lá pelo Mundistão. A ver, que virá nos próximos capítulos. Bora caminhar? Paradinha aqui no caminho, do lado do ponto de ônibus, para poder bater um prato antes de ir para a cidade antiga, né? Mais uma comida gostosa. Comida gostosa, farta. Deu os 2 pratos de 26 yuans, que dá mais ou menos uns 20 reais, 22 reais, vamos dizer. 11 reais cada prato. Eu pedi um macarrão de arroz, né, com uma carnezinha de boi de panela, bem gostoso, e depois você põe vários condimentos que eles colocam à disposição, repolho, tomate, uns 10 potinhos diferentes. coentro, À vontade, cebolinha. cebolinha. Bastante coisa, umas pimentinhas especiais que eles têm aqui em todo restaurante. É muito comum aqui, né? Você
Eles te dão um prato principal e você se serve ali à vontade com essas coisinhas todas. E você pediu? Fiz uma carninha com berinjela, arroz, legumes em conserva, salada. Vamos lá. Tudo bem gostoso. Ontem a gente observa o povo passando aí na rua. Pronto. Mais uma etapa vencida. Conseguimos entrar no ônibus que vai nos levar até bem pertinho do nosso hotel. Dessa vez a gente teve uma pequena dificuldade. O meu cartão não passou, o meu QR Code, não sei porquê. Mas ainda bem que o ônibus é um valor só. Então deu pra... A Luana passou 2 vezes. Acho que consegue passar. Viemos aqui pro fundão com nossas mochilas, ó. Os mochilões. O primeiro ônibus passou lotado, a gente ia passar uma perrengue. Mas esse segundo passou mais vazio, dá pra sentar. Agora acho que vai ser uns 40, 50 minutos até lá, porque com esse trânsito. Olha que linda. Uma montanha. É lá que eu quero subir, gatinha. Mas é louco, né? Porque ali é um parque. E tá, você vê que tá bem preservado, né? O lado de lá certamente não é um parque, tá toda desmatada. E pra cá tá a cidade antiga. Pra onde? Isso aqui tudo atrás, desse lado de cá. Acho que pra lá é a plantação. Eu tinha visto ao longo do caminho esses telhadinhos todos assim, ó. Tem essa pontinha o telhado, né? Sim. Vamos descobrir onde vamos parar. Agora vamos andar 700 metros até o nosso hotel, Tongle Inn. É nessa rua mesmo? Nessa rua mesmo. Andar. Ou seja, não tem ladeira pra subir, não tem escada. Acho que não. Bom. Até esse último hotel, que não era ladeira, não era escada, tinha que subir 5 lances. 5 lances de escada. As motoquinhas pra alugar, que bonitinho. A rodinha, né? Será que custa 10 yuan? Olha aí. Olha o New Beetlezinho. Olha, chegando aqui o corredor já tá bonito. Primeira vez ela deixou a gente subir antes de ficar 15 horas no passaporte. Olha esse tetinho de vidro. Onde que é? Que isso? Meu Deus! Olha, tem até uma área de voyeurismo. Tem vaso. Tô vendo, tem uma... Que isso? Gente... Vamos morar em Dali. Caramba, gente, depois do lugar que a gente tá vindo. Isso aqui é fantástico. Não, eles eram ótimos. Mas em termos de estrutura, olha isso. Tem secador de... Olha isso. Tem Menino, ó. Nos demos bem dessa vez. shampoo, sabão, secador de cabelo. Tem Chuveiro. chuveirão, toalha de rosto. A gente só foi ver toalha de rosto na China, né? Tem Assim, cara. chaleira. Tem cadeirinha pra meditar. Eu tenho minha própria cama. Você vai fazer bagunça inteira. Ai. Olha, né? Dia de sucesso. E assim termina a nossa grande jornada de viagem de Kunming
até Dali. Foi um total de, acho que foram 6 horas, não, de 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, 1h30, 2h30. 5 horas de viagem até a cidade nova de Dali. Depois mais 1 hora de ônibus, 6 horas de viagem, tá tranquilo. Não dá pra pegar o fim do dia, já que o sol se põe tarde, pra gente dar um rolezinho pela cidade, né? Sim! E aqui ficaremos 3 dias só curtindo. E é isso aí, partiu. Vamos conhecer, vamos curtir nosso quarto que a gente merece. E se você gostou desse conteúdo, conhece alguém que gosta desse conteúdo, curta, dê seu like e compartilhe no nosso perfil. É muito legal compartilhar com vocês um pouquinho dessa grande aventura.